pessoas. Por um momento ontem, eu cheguei a suspeitar se havia ou não a intenção no Supremo de libertar o Lula. Isso se deve muito à atuação do Gilmar Mendes. Eu vou comentar o porquê mais adiante. Ah, ah, Nós vivemos uma situação, e eu acho que ontem ela fica muito clara, em que nós temos pelo menos dois Brasis, né? Isso não é um fenômeno recente, porque em 2013 o que nós tivemos nas ruas foi o primeiro encontro desses dois Brasis e a leitura até hoje, né? Passados já 6 anos, a leitura ainda não é suficientemente clara. E eu identifico pelo menos duas vertentes aí. Tem uma romântica indecisa, que é a esquerda, e tem um outro lado que é indecoroso e devasso, né? Que é essa parcela de direita. Sem prejuízo de que existam outras vertentes, né? E eu queria mencionar em parte o indecoroso e devasso, que eu acho que ele se manifesta ontem no resultado do julgamento da segunda turma, porque, por exemplo, né, a respeito do momento que nós vivemos, tem alguma dúvida que o sexismo que ocorre no Brasil hoje é por devassidão? Né? Eu não tenho. Agora mesmo, a imprensa divulga que o Itamaraty instruiu os nossos diplomatas, ou diprimatas, como diz um meu amigo Chiru, lá de Santa Catarina, a instruir que gênero é biológico. Né? Então, está decretado mundialmente, universalmente, né? O Brasil decreta que gênero é questão biológica. Né? Então, é o registro importante que, para quem não sabe o que é ideologia de gênero, tá aí. Né? Ideologia de gênero é isso que existe, chama machismo, e tem sido responsável por alguns dos piores exemplos de atrocidades. Né? Falta, daqui a pouco vão começar a acender fogueiras. Né? E a devassidão ela se manifesta em forma de devastação também, porque enquanto uma parte, né, do campo progressista está aí ansiosa por acompanhar os próximos capítulos da operação da Intercept, dos vazamentos, enquanto nós estamos atentos a isso, é, o Brasil, em 2 meses, devastou 13 milhões de árvores. Né? E a Câmara ela aprovou uma mudança no Código Florestal que permite a devastação de um Portugal, né, em terras, né, e as gravidades, né, são várias, né, porque isso na região do Xingu, esses 2 meses foi na região do Xingu, e o Congresso permitiu aí que o agrobusiness, né, devaste um Portugal aí. E, e é importante notar isso porque, para além do problema de manejo ambiental, depois a gente ouve aí, né, iluminados cientistas ou políticos dizendo que
Ah, aquecimento global é uma farsa, né? Me diz quando é que, fora de um contexto de desastre natural, é possível a queda de 13 milhões de árvores, né? E isso não impacta de forma alguma no meio ambiente, no planeta. Então a coisa é realmente uma devassidão intelectual, né? Mas isso só para ficar em um dos elementos, né? Agora, voltando ali à questão do julgamento, né? E o contexto do julgamento, porque antigamente o Gilmar Mendes ele teve uma atitude interessante, conforme relata a imprensa. Ele, na dúvida quanto à posição do Celso de Mello, isso que diz a imprensa, ele teria feito a sugestão de que provisoriamente se libertasse o Lula para que ele aguardasse em liberdade o final do julgamento do habeas corpus. Havia dois habeas corpus, né, na pauta, e o primeiro referente à decisão do STJ, e o segundo, de fato, contestando a competência, né, do Sérgio Moro, enfim. E nesse segundo é que, em tese, se poderia averiguar, se haveria chance de averiguar minimamente os vazamentos, né? Mas né, o resultado foi aquele, né? Celso de Mello, Fachin e Carmen Lúcia foram contrários, e Lewandowski e Gilmar Mendes favoráveis a esse encaminhamento de libertação de Lula, o que é um aspecto importante, porque, na verdade, Gilmar Mendes, ele, durante um tempo, ele acompanhou uma tradição inaugurada pelo Nelson Jobim, e nós na época brincávamos, né, com a ideia de que Nelson Jobim era um líder do governo no Supremo, né? E que é uma coisa formalmente descabida, mas enfim. O Gilmar Mendes também cumpriu um pouco esse papel, né? E depois isso não aconteceu mais, o governo Lula rompeu essa tradição. E eu considero importante registrar que, nas entrevistas de Lula, numa delas houve um questionamento sobre as nomeações ao Supremo, e ele me pareceu não ter se dado conta de um aspecto que, como se trata de uma indicação política, não há como Lula não ser de alguma maneira corresponsável pelas pessoas que ele indicou, e como ele indicou Dilma, também pelas indicações da Dilma ao Supremo. E isso eu aponto como um sinal de um republicanismo ingênuo, porque, inclusive, não é esse o papel, né? Quando se fala em nomeação, o que a institucionalidade, o que a Constituição prevê é que um governo eleito, né, de acordo com um programa, uma concepção ideológica, ele componha a Suprema Corte com as suas características, né? E no período Lula e Dilma houve uma mudança nessa concepção, né? É claro que é uma situação ainda nova, né? A nossa democracia ainda a nossa tentativa de democracia ainda é muito recente, mas é fato que Lula, ao abrir mão de compor conforme os seus projetos, os seus programas, né, a Suprema Corte, ele abriu um flanco enorme, e esse flanco está se voltando contra o lulismo, né? Eu não estou falando de corrupção, acho que essa
É uma outra discussão aí, porque é engraçado, né? Corruptos acusando a corrupção, né? E a corrupção de um agente de Estado, no caso Moro e Dallagnol, é mais grave do que o crime, né? Porque o papel deles, em hipótese alguma, poderia se dar da forma como se deu. Mas eu vou deixar isso para um outro momento, retomar isso em um outro momento. Então, o que acontece é que nós temos aí no histórico que Celso de Mello já questionou a arbitrariedade de Sérgio Moro, né, anteriormente. E, de fato, é possível, né, que ele tenha uma avaliação que ele ontem, inclusive, né, insinua, né, de que no que eles chamam de discussão de mérito, ele pode apontar o que ele considera arbitrariedade. Mas veja bem, a Lava Jato não começou agora, não foi ontem, não foi anteontem, né? Mesmo havendo, né, mesmo eu saudando uma eventual posição do Celso de Mello nesse sentido, ela é tardia. Né? Como foi tardia a situação da Operação Agrofantasma. Né? Eu vou deixar aqui na descrição um atalho para o Greg News em que ele aborda Sérgio Moro, e lá pelos 10 minutos mais ou menos do vídeo ele fala dos processos em que Moro esteve atuando, né, e da desastrosa participação dele nesses processos. Né. Então, esse contexto em que o Supremo se manifesta dessa forma lenta, é óbvio que eles sabem, né, e estão pensando nos interesses de um segmento que teria pavor de uma libertação de Lula nesse contexto, né, porque Lula não é uma variável simples na equação política brasileira. Não interessa ao bolsonarismo, que pretende se perpetuar por mais 4 anos, né, a mídia já anuncia esse interesse dele. Não interessa a malfadada burguesia brasileira, né, mas como a gente pode perceber, para um setor razoável da burguesia internacional, eles estão um pouco se lixando para essa disputa entre os românticos e os devassos aí no Brasil, né? Porque existem outras, outras questões em jogo. Mas é importante registrar também que a Associação de Juízes, né, de Juízes Federais, a JUF, né, entidade com quem eu já tive oportunidade de dialogar, né, não tem nenhuma objeção específica, já estivemos juntos em algumas causas, mas enfim, a JUF decidiu recusar uma denúncia de 30 juízes pela retirada de Sérgio Moro do quadro da entidade, e aí cavaram aí 270 juízes em defesa de Sérgio Moro. Essa aposta do judiciário, dada pela JUF, dada pelo Supremo, pela maioria da segunda turma, ela é uma aposta no caos. Né? Por mais que a variável Lula seja complexa, né, politicamente complexa, nós estamos falando de um segmento burocrático do Estado. Né? E a forma como ele se posiciona diante dessa conjuntura ela é uma semeadora de caos. Porque nós estamos vendo um amplo setor da magistratura apostando na perpetuação do erro. Né? Um erro que afronta a democracia brasileira, e eu pretendo ainda comentar sobre isso posteriormente, né? E aposta no acirramento. Né? Em termos formais, na medida em que um magistrado ou ex-magistrado se comporta de forma agora tão flagrantemente ilegal e até criminosa,
a magistratura tinha a obrigação de buscar, não reparar, porque veja bem, qualquer pessoa presa por ato arbitrário de juiz, ela não tem volta. Um dia que você passe na cadeia, ou 70 dias que passaram os acusados na agrofantasma, ou qualquer, né? Aliás, é importante até falar essa questão de preso político. Uma prisão é política. Não existe. Há uma farsa em torno do debate prisional, carcerário. Isso talvez eu aborde em outro momento. Né? Todo preso é político. Não existe prisão que não seja política. É, enfim, mas a aposta, quer dizer, um sistema que. Eu não falo da imparcialidade, né, abstrata, mas na medida em que há flagrantemente, há de forma exposta para a sociedade, que um magistrado atuou de forma tão flagrantemente contraditória com os princípios do direito, a magistratura deveria ser a primeira a buscar corrigir essa situação. Né? E ela está se omitindo, e ao se omitir, né, ela está apostando no acirramento. Esse acirramento não vai custar barato para o país. Né? Não é uma situação, não é uma situação meramente burocrática, ela tem impacto na vida política do país, um impacto profundo. E para além da disputa meramente ideológica, né, diante do tamanho da crise institucional que nós vivemos hoje, essa com certeza foi a pior decisão. Né? Era muito mais saudável que o judiciário tivesse se afastado desse debate e permitido que a política seguisse o próprio curso. Né? Entregando os anéis que foram os elementos da magistratura e Ministério Público que atuaram contra os preceitos que norteiam essa atividade. Bom, enfim, eu vou retomar um pouco essa questão, até para abordar depois, com um pouco mais de calma, a atuação do Glenn Greenwald lá na Câmara, que eu achei que foi fantástica, né? E parece que alguns setores da esquerda não entendem bem o que significa intercept e a atuação de um profissional da estatura do Glenn, né, que eu não acho que seja um herói, ele está fazendo o que ele tem competência para fazer, não é questão de heroísmo, mas com certeza ele dá uma contribuição importante para a história política do país. Né? Mas enfim, eu retomo num momento mais adiante aí, assim, o mais breve possível. Né? Meu amigo imperador Adriano Liboá tem dito que eu preciso de produção aqui nesse trabalho, eu preciso de uma certa regularidade, né? É uma crítica que eu acolho com carinho, porque ele está certo, mas vamos ver aí como é que a gente consegue tocar essa iniciativa. Né? É isso.